Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar os nossos estudos da disciplina de língua portuguesa e literatura. A gente agora vai dar um tempinho na parte de literatura, dos estudos literários, e vamos adentrar aos estudos da língua portuguesa, as análises gramaticais, as análises sintáticas. Então, a gente tem, nesse primeiro momento, uma introdução aos estudos da sintaxe, que a gente vai entender o que é isso e dizer para vocês que esse material aqui é um material bem objetivo, um material bem básico, porque com essa distância, essa falta de contato, o olho no olho, né? A gente talvez tenha dificuldade de trabalhar com um material mais complexo. Então, vai um material super básico, só a título de revisão, porque frase, oração e período, todo mundo já estudou, todo mundo deve ter aí, lá no fundo, uma pequena lembrança do que seja, ou uma lembrança, ou sabem, ou relembram, ou lembram, não é? Tem contato todo dia com isso, a gente tem contato com textos, a gente tem contato com enunciados, então a gente não esquece, certo? Quando a gente fala em análise sintática, a gente está falando em estudar dentro de um enunciado a sua divisão, a sua composição, ou seja, o enunciado ele é composto, ele é formado por uma frase, ele é formado por uma oração, ele é formado por um período. Então, a gente vai fazer um estudo mais amplo, que é diferente daquele estudo realizado lá no segundo ano, que era um estudo das classes gramaticais, substantivo, adjetivo, verbo. Agora é um estudo que ele é mais amplo. A gente estuda agora partes do enunciado e não partes de uma frase ou de uma oração. A gente começa definindo frase, a gente vai entender esses termos. A gente trabalha hoje muito com a questão de sentido, mas é importante que a gente também conheça esses elementos que fazem parte desse contexto de sentido, que fazem parte dos textos. Então, a frase, todo e qualquer enunciado que tenha um sentido completo. Qualquer enunciado, qualquer coisa que você falar e tiver um sentido completo, lógico, claro, objetivamente será uma frase. Uma frase, ela não precisa conter um verbo. Ela não precisa ter um verbo, ela não precisa vir com este elemento, ela não precisa ter um verbo na sua constituição para que seja uma frase. Aí tem alguns exemplos que foram colocados: gol, silêncio, psiu, ela mora aqui. A gente observa que as primeiras frases aí, elas não têm um verbo. A última frase, ela tem o verbo morar e todas têm sentido completo. Vejam que são frases exclamativas. Então, elas, dentro de um contexto, elas irão fazer todo o sentido, certo? Soltas não, claro que não, mas dentro de um contexto, elas farão sentido. As frases, elas têm uma determinada classificação. Isso vocês podem acompanhar no livro de vocês, na página 258. O material também é inspirado lá e a gente consegue ver bem claramente essas definições dentro do livro de vocês. Então, nós temos lá os tipos de frase: frase nominal, que são frases que têm como um núcleo um nome. A própria definição e a própria nomenclatura já está dizendo frase nominal. Então, a parte mais importante dessa frase será o nome. Então, a gente tem frases que vêm com verbo, mas elas são frases nominais. Por quê? Porque são frases que têm verbo de ligação. É um verbo que não é considerado um verbo importante. O próprio nome já diz, é um verbo de ligação. Quando eu digo Maria está feliz, que é essa frase que tem aí no slide de vocês, no material, nesse slide em forma de vídeo, este verbo é um verbo de ligação. O verbo estar, ele não indica uma ação. A partir do momento que o verbo não indica uma ação, ele indica apenas um estado, ou ele vem para fomentar uma característica, ele é um verbo de ligação. Então, o verbo estar, faz parte, né, do verbo ser,
ele no seu infinitivo é o verbo ser, ele aí é apenas um verbo de ligação. Se eu digo Maria é feliz, também não mudaria, continua sendo um verbo de ligação. Então, essa frase é uma frase nominal. Trabalho digno desse feirante. Observe que não tem nenhum verbo. Então, se já não tem um verbo, já facilita para a gente. Aí, eu tenho o quê? Uma frase nominal. E bom dia, também uma frase nominal, como as frases que estão acima aí também. Go, silêncio, psil, são frases nominais. A frase verbal são frases que têm um verbo como núcleo. Então, terminei suas tarefas já. Observem aí, qual é a parte mais importante aí. Esse verbo é um verbo que indica ação, é um verbo que a gente chama que é um verbo de ação. O sol ilumina a cidade e aquece os dias. Aí nós temos o quê? Mais uma frase e que tem dois verbos. O sol ilumina e a cidade aquece. Não é um verbo de ligação. É um verbo de ação. Se eu digo o sol está brilhando, é um verbo, o quê? Um verbo que indica um estado. O sol está brilhando. Não é um verbo de ação. Então, nesse caso aí, nós teríamos uma frase nominal. O sol ilumina a cidade, verbo de ação. Então, nós temos uma frase chamada frase verbal. Que o mais importante é o verbo dentro dessa frase. Todas têm, observem, um sentido completo, certo? Ainda continuando sobre o estudo da frase, ainda na página 158, a gente vai ver que essas frases, elas podem ser classificadas de acordo à intenção, de acordo ao sentido que elas trazem em seu contexto. Então, frases declarativas. Essas frases é quando nós temos um emissor que declara algo a alguém, é um emissor que passa uma informação para alguém. Nessas frases declarativas, nós temos as frases afirmativas ou negativas. Então, temos dentro das frases declarativas, dessas frases informativas ou que passam uma declaração, nós temos as afirmativas ou negativas. Maria comprou muitos livros, nós temos aí o que, gente? Uma declaração. Não é? Ou pode ser considerado também uma informação, a informação de que ela comprou muitos livros. Ela não está em casa. Essa aí já é uma frase declarativa negativa. Né? Ela não está em casa. Ela não gosta de você. Então, nós temos aí uma declaração que é negativa. As frases interrogativas. Essas frases são super fáceis, a gente usa constantemente, né? O emissor pergunta sobre algo ou alguma coisa, o que Maria está comprando, o que ele fez, para onde ela vai. Essas frases interrogativas também podem ser indiretas. Né? Gostaria de saber o que ele está fazendo, só que não tem o que? A interrogativa ou o ponto de interrogação. Então, é uma frase indireta. Temos ainda, né, as frases exclamativas. Nesse tipo de frase, o emissor exterioriza, né, um estado afetivo, ele expressa uma emoção nessa frase. Então, é um tipo de frase que ela há sentimento, pode ser os sentimentos positivos, sentimentos negativos, sentimentos de raiva. Não é? Como Maria compra livros. Essa é uma frase, né, de admiração. É uma frase, olha a entonação. Que dia lindo. Que horror. Não gosto dela. Então, observem que a gente tem aí uma exclamativa e na hora de nós falarmos essas frases, a gente não é como na escrita que a gente usa a exclamação e a gente dá aquela entonação ao lermos com a exclamação. No dia a dia a gente fala essa frase e automaticamente a gente entende que é uma frase, se fôssemos reproduzir no papel, exclamativa. Que horror! Ela não estuda nada. Que lindo dia. Como a vida é bela. Então, a exclamação faz toda a diferença aí. Frases imperativas. O emissor comunica uma ordem, um desejo, um pedido. Então, são frases que trazem um verbo no imperativo. O que é isso? Um verbo que indica ação. Um verbo que indica a ordem. Maria, compre esses livros agora. Vá buscar o lápis lá na escola. Não compre mais livros, dê-me uma ajudinha com isso, tá vendo? Exclamativa aqui, mas porém afirmativa e imperativa, porque dê-me uma ajudinha,
pode ser um pedido que eu esteja fazendo. Não faça isso. Observe, estou dando uma ordem, né? Faça, também uma ordem ou um pedido. E compre também. Então, as frases imperativas, mesmo tendo uma exclamação aqui, a gente vai observar o quê? Que elas têm o verbo, um verbo que indica ordem, que indica pedido, que indica súplica, que indica um desejo, ok? A oração. A oração, a gente também tem aí na página 258. É uma frase verbal e ela pode ser também uma oração. A gente chama de frase verbal ou a gente chama de oração. Para isso, é importante que ela, não é? Que o enunciado, para ser uma frase verbal, ela tenha um sentido completo, que o enunciado ele tenha um verbo, uma locução verbal, que é isso, quer dizer que são dois verbos, um verbo de ligação mais um verbo principal. E nós vamos aos exemplos agora. Camila terminou a leitura do livro. Onde está o verbo aí, pessoas? Terminou. Então, observe, nós temos aí uma oração, certo? Atenção, nem toda frase é uma oração. Se a frase é qualquer enunciado de sentido completo, então significa que nem toda frase tem que ter verbo, porque a oração, gente, ela tem verbo. Então, assim, bom dia é uma frase, mas não é uma oração, certo? Porque não tem o verbo bom dia, só que é uma frase. Então, nem toda frase é oração. Nem toda oração é frase, porque eu posso ter um verbo solto, sem sentido, então não tem um sentido completo, não seria uma frase. Período. O que seria o período? Também está na página 258. O período, gente, é uma frase constituída de uma ou mais orações, formando um todo com sentido. Ele vai iniciar-se com letra maiúscula e vai terminar com qualquer tipo de pontuação, seja uma interrogação, seja uma exclamação. Então, o período ele está dividido em período simples, que é aquele constituído por apenas uma oração, que recebe o nome de oração absoluta. Então, o período simples, ele possui o quê? Ele vai possuir só um verbo. O período, como eu disse antes, ele inicia com letra maiúscula e vai parar num ponto. Ele pode iniciar e parar num ponto de segmento, que a gente chama de continuidade. Por exemplo, João foi à feira. Aí eu tenho um período, aí eu tenho uma frase e aí eu tenho uma oração. Ponto. Ele comprou muitos alimentos, comprou frutas, comprou carne. Então, aí eu tenho o quê? Já um outro período. Então, o primeiro período é um período simples. Tá vendo? João foi à feira, tem um verbo. Depois, tem um pontinho, eu digo, ele comprou carnes, verduras e frutas. Tenho outro período. Cada ponto é um período. Agora, se dentro de um período eu tenho mais de um verbo. João foi à feira, comprou carne, comprou verduras, comprou alimentos, depois voltou para casa e os guardou na geladeira. Eu tenho aí o quê? Eu tenho um período que tem 3 orações dentro desse período. Observem, tem 3 orações aí. Então, eu chamo esse período de período composto. Se eu digo só João foi à feira, período simples, e eu tenho uma oração. Mas se eu coloco dentro de um período 3 ou 4 verbos, eu tenho o quê? Um período composto. Então, vamos a alguns exemplos aqui, Exemplos. Quando você partiu, minha vida ficou sem alegrias. Observe que aí nós temos um período composto. Porque quando você partiu, eu tenho um verbo e minha vida ficou sem alegrias. Eu tenho 2 orações e eu tenho um período composto. Período começa com a letra maiúscula e finda lá no ponto. Quero aquelas flores para presentear minha mãe. Novamente, o verbo querer e o verbo presentear. Tá vendo? 2 verbos. Vou gritar para todos ouvirem que estou sabendo o que acontece ao anoitecer. Olha quantos verbos tem aí, né? Gritar, vou, que aí vai formar uma locução para todos ouvirem que estou sabendo, 2 verbos novamente. O que acontece ao anoitecer. Tem vários verbos aí, então eu tenho um período composto. Cheguei, jantei, fui dormir. Aí eu tenho quantas orações?
Eu tenho cheguei, é uma oração, jantei, outra oração e fui dormir. A oração é formada pela quantidade de verbos que tem dentro de um enunciado. Cheguei, é uma oração, jantei, outra oração e fui dormir. A oração não precisa ter sentido completo. Cheguei, é uma oração. Não precisaria ter um sentido completo, mas nesse caso tem, né? Cheguei. Então, observa, fui. Se eu coloco assim, fui, também é uma oração. Cada oração, ela tem um verbo, ou seja, cada verbo a gente conta como uma oração. Então, aí eu tenho 4 orações e tenho, no caso, o quê? Um período chamado de período composto. Se fosse só cheguei, eu tinha uma oração e tinha um período, certo? Pessoinhas, é isso. A gente fez um material bem objetivo, a gente vai fazer isso com bastante calma e com cuidado. Tem anexo para fazer um exercício lá na proposta de estudo, que é do próprio livro. E eu desejo que todos tenham uma boa semana, que todos fiquem bem e lembrem-se, fiquem em casa, que no final tudo vai dar certo.